Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Continue Desenvolvendo. Eu sou o Juliano Lopes. E hoje, qual que é o objetivo do vídeo? É entender como fazer a mudança de quando o botão está recolhido ou expandido. Para isso, a gente vai ter como exemplo o mesmo formulário que eu mostrei como separar os campos do formulário em grupo, como agrupar os campos que fazem parte do mesmo contexto de dados pessoais, de endereço, né, deixar de um modo mais organizado e acessível. Se você ainda não viu esse vídeo, né, o vídeo anterior também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, estou aqui na mesma página, com o mesmo formulário, Título nível 1, formulário de cadastro. no formulário de cadastro. E aí, o formulário tem aqueles grupos, né? Que primeiro são os dados Dados pessoais. pessoais, grupo. Informe seu nome, edição, informe seu sobrenome, selecione seu sexo, grupo, feminino, botão de... E depois os dados para Dados para contato. contato, grupo. Informe seu e-mail, edição, possui... Informe seu telefone, E dados do depois endereço, grupo. Informe o nome. dados do endereço. Então, tem 3 grupos aqui dentro desse formulário. Então, a ideia seria colocar cada um desses grupos aqui como se fosse um botão recolhido e quando clicar no botão, abrir somente aquela parte, aquela área do formulário. E aí vai fazer aquele efeito de acordeão. Então, a ideia inicial aqui desse vídeo é mostrar como que vai ficar a parte do HTML. E nesse caso nós vamos utilizar o iArea para fazer isso, alguns atributos do iArea. Então vamos aqui para o código. Então estou aqui no código Menor for maior. onde inicia o formulário. Então a gente viu Menor field set maior. que cada grupo que a gente coloca dentro do container field set, né, dessa tag aqui. Menor, espaço. Então, Menor o que eu vou fazer? Antes desse field set, eu vou colocar um botão, que vai ser o botão, né, que nesse caso é o primeiro grupo, vai ser o botão responsável por recolher e expandir essa área aqui de dados pessoais. Menor field Então, set maior. essa tag field set, vou colocar um ID nela, Maior, T, maior, espaço, maior. I, sub D, acordeão, para identificar igual, aspas. essa área, né? O ID vai ser pessoais. P, pessoais. I, acordeão. S, pessoais, P, S, O, A, I, S, menor field set id igual pessoais, maior. Beleza, então esse field set ficou com esse ID aqui. Então, antes desse field set, eu vou criar um botão. Então, menor button, B-U-T-T-O-N, maior. E aí, esse botão eu vou colocar aqui, ó, dados pessoais. Vai ser o texto dentro dele, né? E fecha button, menor barra button maior. Então ficou o botão assim. Beleza. Então, se agora eu for ali na página, atualizar, tem aqui botão dados pessoais e depois o grupo de dados pessoais, né? Então, beleza. Só que o que eu preciso aqui fazer nesse HTML para que ele fale que o botão está recolhido e fazer com que esse field set aqui, essa área dos dados pessoais, fique oculta, né? Então, primeiro botão. Para fazer a mudança de estado de recolhido para expandido, a gente usa o atributo aqui do iArea chamada area hífen expanded. E aí, esse atributo recebe o valor false quando ele está recolhido e true se tiver expandido. Então, aqui no botão, menor button, eu dou um espacinho aqui, né, antes do sinalzinho de maior aqui, para inserir o atributo que eu quero. Então, o primeiro atributo que eu vou colocar aqui é o area, A-R-I-A, hífen, expanded. Isso, então como que escreve? Então fica aria, A-R-I-A, hífen, expanded, que é E-X, P-A-N, de navio, D-E-D, igual
abre aspas e fecha aspas, né? E aqui dentro das aspas eu vou colocar Aspas, igual, aspas. o estado inicial dele, que vai ser recolhido. Então, aqui dentro das aspas eu vou escrever false. F-A-L-S-E. F, subject A, ele. A, E, S, ele, A, F, A, ele, S, E, aspas, maior. Menor botão aí, hífen expandir igual aspas, false, aspas, maior, dados pessoais, menor barra, botão maior. Beleza, salvando e indo para a página, Agrupar dados em formulário, agrupar dados, tipo, eu vou no botão dados novamente. pessoais, botão recolhido. Dados pessoais, botão recolhido. Né? Porém, ele está falando isso, agora está certinho, falando que está recolhido, porém, ó, Grupo dados pessoais. ali o grupo de dados pessoais ainda está sendo exibido, né? Acordeão, hífen. Então, eu vou voltar aqui para o código. O Menor botão aí, hífen expandir. que acontece? Menor, botão. Só que esse botão, quando ele for clicado, a gente quer que aconteça o quê? Se tiver recolhido, quem vai estar recolhido? Aquele field set ali, aquela área de dados pessoais. Quando clicar no botão, vai querer que fala botão expandido. E quem que vai ter que ser exibido? O field set, aquela área ali de dados pessoais. Então, esse botão aqui, ele está controlando quem? A exibição de quem? A exibição do field set, que é a área que vai ser ocultada se o botão tiver recolhido, que vai ser exibida se o botão se tornar expandido. Então, o field set ali é a área controlada. Qual que é o ID que identifica esse field set? Menor botão aí, menor field set igual aspas, pessoais, aspas, maior. É o ID pessoais. Então, aqui no botão, Menor botão, menor, botão. botão tem o primeiro atributo, Area, hífen. Expandir igual. o area expanded, Expandir igual, aspas, F, A, L, S, E, aspas. que é o false. Aspas, maior, espaço. E aí, depois, fechou aspas aqui, eu dou um espaço para colocar um outro atributo, que eu vou colocar o atributo area L, A, IA, hífen. hífen controls. C, area, hífen, checad. O, area, hífen, com N, area, hífen, controls. Com, aspas, controls igual, controls, hífen. C, hífen, A, I, E, Que se escreve A, R, I, A. aria, A-R-I-A, hífen, C, O, N. C-O-N, de navio, T, R, O, L. T-R-O-L-S. O, L, S, igual. E aí vai ser igual, Aspas. abre aspas, fecha aspas. Só que aqui dentro das aspas, area controls, o que ele está indicando? Quem que esse botão está controlando? Que é aquele field set com ID pessoais. Então aqui dentro das aspas do area controls eu vou colocar o ID ali do field set, que é indicando que ele vai ser controlado. P, suggest lista, faz de pessoais. Pessoais. S, aspas. Então beleza. Botão aí, hífen, expandir igual aspas, false, aspas, area, hífen, controls igual aspas, pessoais, aspas, maior, dados pessoais, menor, barra, botão maior. Beleza, eu vou salvar de novo e vou aqui, ó, dados pessoais. Só que continua aparecendo aquilo ali, né, os dados pessoais. Porque isso é só para indicar, mesmo para tecnologia assistiva, que esse botão está se referindo a esse field set. Porém, aqui no field set, eu preciso ocultar ele. Eu poderia ocultar ele com o hidden mesmo, atributo aqui, ou posso ocultar ele com CSS. Vou colocar aqui a propriedade style, S-T-Y-L-E, falar que ela é igual, e aqui dentro das aspas, né, igual, abre aspas, fecha aspas, dentro das aspas, qual que vai ser o valor desse atributo aqui do style? Vai ser a propriedade display, que se escreve D-I-S, P-L-A-Y, dois pontos, e aí eu quero indicar aqui dois pontos, e depois do dois pontos, qual que é o valor desse display, né, a exibição? Vai ser none, none, N-O-N-E, né, N de navio O, N de navio E, none. Então, esse display none diz que esse elemento, a exibição dele é nenhuma, né? Então, que ele está oculto. Então, como que ficou esse field set? Então, beleza, aqui tem um ID, tem o style ali no CSS falando que ele está oculto. Agora, quando eu volto aqui, ó, F5, dados pessoais, botão recolhido. Aí agora, ó, já vai para o dados para contato, porque o dados pessoais, eu indiquei ele que ele já inicia estando oculto. Então, agora, tá certinho que o botão recolhido para os dados pessoais, eu preciso fazer a mesma coisa para dados para contato e os dados para o endereço. Né? Então, eu vou agora no próximo field set
dados para contato. Vou procurar, vou descendo por ele aqui. Menor input, menor label. Se você não viu, como eu disse, né, assista o outro vídeo que eu mostro sobre esse field set aqui, o que ele faz exatamente, e também eu disponibilizo o formulário, né, esse HTML aqui na descrição do vídeo, tá? Menor em branco, menor legenda em branco, menor input tipo, menor label for igual, menor barra field set maior. Em branco, menor field set maior. Aí aqui ó, agora, Menor legenda maior dados para contato, menor barra legenda. dados para contato. Menor field set maior. Então nesse field set aqui, Menor, F, I, E, D, S, E, T, maior. Espaço maior. eu também vou identificar ele com ID. Vou fazer a mesma coisa agora. Aspas, igual, D, igual, aspas. O ID dele vai ser contato. C, O, N, T, A, T, O, O, aspas, maior. Menor field set id igual aspas, contato, aspas, maior. Nova, maior, aspas, maior, espaço, maior. E aqui, Espaço, maior. eu já vou falar o style dele. Suggest lista, slot 1, T, style. Vou falar display non também. Igual, aspas. D, I, display 2 pontos, line, ponto e vírgula. I, Não. ponto e aspas. Ponto e vírgula. Mini seleciona, ponto e espaço, ponto e vírgula. N, O. U, nome, espaço, N, O, E, ponto e vírgula. Então, style igual aspas, display 2 pontos, non, ponto e vírgula, ponto e aspas. fecha aspas. E o sinalzinho de maior aqui. Menor field set id igual aspas, contato, aspas, style igual aspas, display 2 pontos, nome, ponto e vírgula, aspas, maior. Beleza. E antes desse field set, eu vou colocar o botão. Menor button. Menor button. Nova linha. Maior. E vou colocar aqui, ó, dados para contato. Menor botão maior, dados para contato, menor barra botão maior. Beleza, e preciso colocar maior, espaço maior. aqui o área expanded, que vai ser igual false, e o área controls. Igual, abre aspas, eu vou colocar o mesmo ID que eu pus ali no field set da área de contato, que é contato, né? Aspas, maior, menor botão, área expanded igual aspas, false aspas, área controls igual aspas, contato, aspas, maior, dados para contato, menor barra botão maior. Ah, sim, aqui nós estamos dentro de um formulário, então esse botão aqui, ele vai ficar, se for clicado, ele já vai submeter o formulário. A gente não quer que esses botões enviem o formulário, né? O único que vai enviar o formulário é o botão, o último botão lá embaixo, que é enviar dados. Então, para isso, a gente coloca o type desse botão aqui, type, igual, abre aspas, e fecha aspas, né? Então, esse atributo aqui vai ser para a gente colocar que ele vai ser um button mesmo. Então, dentro das aspas, a gente põe B-U-T-T-O-N. Aspas, menor botão tipo igual aspas, botão aspas, área expanded igual aspas, false aspas, área controls igual aspas, contato, aspas, maior, dados para contato, menor barra botão maior. Isso. E aí, eu vou voltar aqui no primeiro, que eu não tinha colocado esse type, para não esquecer, ó. Então, ó, menor button, espaço, antes desse área expanded aqui, eu vou colocar o type. TYP é igual, abre aspas, fecha aspas, dentro das aspas eu vou colocar aqui o button também. Isso foi no primeiro botão do dados pessoais. Beleza. Então agora eu vou lá para o último field set, que vai falar sobre o endereço. Menor field set maior. Menor legend maior, dados do endereço, menor barra legend, menor field set maior. Isso. E aqui maior, espaço, maior. Eu vou colocar um ID também nesse field set. Vou colocar como endereço. Endereço. Maior. Menor field set igual aspas, endereço, aspas, maior. Isso. Maior, espaço, maior. E já vou colocar um style aqui com display nome. Suggest lista, slot 1 de C, style. T, acordeão, aspas, igual, aspas, D, suggest lista, display 2 pontos, bloco, ponto e vírgula, 1 de 50, acordeão, T, L, O, C, K, ponto e vírgula. Não é block, é none. Nome, espaço, N, O, E, ponto, aspas, maior. Então, beleza, ó. Menor field set igual aspas, endereço, aspas, style, igual aspas, display 2 pontos, nome, ponto e vírgula, aspas, maior. Beleza, e antes, então, desse field set, eu vou fazer aquela mesma coisa, o button. Menor, suggest B, U, T, T, O, N. Button, eu já vou... Já colocar as propriedades direto aqui, ó, button, espaço, o type, button, dentro das aspas. Agora eu também vou colocar
o atributo área expanded, que ele vai ser o false também, o área controls, o área controls vai ser endereço, beleza? Porque esse botão está controlando aquele field set de endereço, né? O mesmo que a gente fez lá, tanto para dados de contatos quanto para dados pessoais. E aí, maior, para terminar essa tag de abertura do botão aqui, e agora eu escrevo dentro do botão, o texto dele vai ser dados do endereço. Menor botão tipo igual aspas, botão aspas, aria, expanded igual aspas, false aspas, aria, controls igual aspas, endereço aspas, maior dados do endereço, menor barra, botão maior. Isso. Menor legend, maior dados do endereço, menor. Tranquilo. Menor tipo igual aspas, botão aspas, aria, expanded igual aspas, false aspas. Aí agora eu vou salvar isso e a gente vai perceber que os botões estão lá, mas as regiões estão ocultas, né? Esses grupos. E aí apertar F5 para atualizar aqui, ó. Botão recolhido dados pessoais. Botão recolhido dados para contato. Botão recolhido dados do endereço. Botão enviar dados. Então aqui os 3 botões recolhidos, que é o que a gente estava querendo que acontecesse mesmo. Agora a ideia é, quando clicar nesse botão dados pessoais, ele expanda e abaixo aqui apareça os dados pessoais para serem preenchidos, né? Só que se eu clicar agora, dei Enter, não aconteceu nada. Ó. Mesma coisa, dados para contatos. E mesma coisa, dados para o endereço. Não está acontecendo nada, está fixo ali o false, por isso que está recolhido. E ele está oculto ainda, porque o display lá do grupo, né, do field set, ele continua como display none. Agora, a ideia é fazer esse expanded ficar true, né, para ficar expandido mesmo, e os dados ali serem exibidos. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, que é a parte do JavaScript, porque que o iArea ele só faz essa marcação para a gente, passa, né, essa informação que o nosso leitor de tela consegue falar, o estado, né, se está expandido ou se está recolhido. Porém, quem faz o trabalho de tirar aquele false e colocar true e vice-versa é o JavaScript. Então, a gente vai ver isso no próximo vídeo. É isso que eu queria compartilhar com você hoje.